aqui é a Mandy e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o livro O Menino que Desenhava Monstros, do Keith Donahoe, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, da editora Darkside. Eu li esse livro essa semana, mas eu tenho ele já há um tempo, eu comprei ele faz um tempinho. E confesso que eu ficava com um pouco de medo de ler ele, porque ele parece ser bem assustador. E da Darkside a gente já imagina que sejam livros de terror. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro com vocês. Bom, do que se trata o livro? O livro vai contar a história do Jack Petter, que eu preciso deixar claro aqui que esse nome é horrível, então eu vou chamar ele só de Jack, porque eu acho ridículo esse nome. O Jack mora com os pais, o Tim e a Holly. Eles moram numa cidade no Maine que é praiana, então é no litoral. A mãe dele é advogada e o pai dele é caseiro das casas de praia que tem lá na cidadezinha, na vilazinha que eles moram. Então o pai cuida dessas casas durante o resto do ano em que as pessoas não estão lá, porque as pessoas só vão lá no verão. E o Jack, ele tem Asperger e aos 7 anos ele sofre um acidente, ele quase morre porque ele se afoga no mar e desde então ele não sai de casa pra nada, ele dá muito trabalho pra sair de casa quando ele precisa ir ao médico. E fora isso, ele não sai de casa pra nada, ele estuda em casa, ele não frequenta a escola nem nada assim. E quando o livro começa, o Jack já tem 10 anos, então já fazem alguns anos que ele sofreu esse acidente. E ele não sai de casa e ele tem épocas que ele gosta muito de fazer certas coisas. E nessa época aqui, ele gosta muito de desenhar monstros. E aí ele passa o dia todo desenhando e dentro de casa. O Jack tem só um amigo, que é o Nick. O Nick, ele mora com os pais, ele é vizinho do Jack e ele é o único amigo dele. Eles foram amigos desde sempre porque eles têm idades próximas, eles nasceram muito próximos um do outro. Então eles foram criados praticamente juntos, conviveram muito juntos. E no acidente do Jack, o Nick estava junto com ele no mar. Então eles são amigos bem próximos, então o Nick vai às vezes lá pra brincar com o Jack e ficar com ele, porque é o único amigo que ele tem. Então a história é basicamente isso. Provavelmente vai ter spoiler aqui, então eu vou sinalizar pra vocês quando tiver spoiler. Então vamos lá. O que eu achei do livro? Eu gostei bastante do livro, embora eu tenha dado só 4 estrelas pra ele no Scooby, eu gostei bastante do livro. Por que eu dei 4 estrelas? Porque o começo do livro é um pouco confuso, até você se acostumar com a escrita do autor. O livro ele é dividido só em 5 capítulos, mas cada capítulo tem subcapítulos. Todos esses capítulos e subcapítulos, eles são meio que narrados do ponto de vista de um dos personagens. Não é narrado em primeira pessoa, é narrado em terceira pessoa, mas a gente vai ver o ponto de vista desses personagens. Então a gente vai ter capítulos que são mais do ponto de vista da mãe do Jack, do pai dele e do Nick. Então esses 4 personagens são os personagens que a gente vai meio que acompanhar todo o ponto de vista aqui ao longo da história. Mas depois que a gente se acostuma com isso, a gente pega o ritmo do livro. É só no começo mesmo que parece uma coisa meio confusa, você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, quem que tá narrando, o que é o que, onde que eu tô, né? Será que eu tô na Lagoinha? E aí depois a gente já consegue se encontrar aqui no livro. Ele não é um livro de terror no sentido de jump scares, então a gente não tem aqueles sustos que vai criando a tensão e pá, a gente se assusta. Não tem isso. É mais uma coisa psicológica. E é uma coisa psicológica tão forte que em determinados pontos do livro eu tava começando a ficar afetada por ele. Então eu já deixo aqui a deixa de que cuidado quando você for ler esse livro. Se você tiver o psicológico, se você estiver passando por um momento meio assim da sua vida e tal, eu talvez não recomendo, porque os pensamentos aqui eles são muito fortes e as coisas que acontecem aqui, elas são bem fortes, então elas mexem bastante com o psicológico. Eu acredito que tenha gatilhos aqui, então cuidado quando você for ler esse livro.
Então ele é bem assustador nesse sentido. Toda a criação da tensão psicológica que tem aqui nele é muito forte. O autor ele vai criando isso aos poucos e a gente começa a acompanhar cada um dos personagens meio que enlouquecendo também. Porque o Jack ele diz que ele vê esses monstros e tudo mais, só que isso começa a afetar o pai, a mãe e o Nick também. Então não é mais só uma coisa que eles achavam que era parte do espectro dele, que é Asperger. Então isso começa a afetar as pessoas ao redor dele e as pessoas começam a achar que elas estão ficando loucas porque elas começam a ver monstros e cada coisa, começa a acontecer muitas coisas estranhas na casa e tudo vai criando realmente uma coisa meio angustiante, meio você fica meio preso ali, você acha que você tá ficando meio doido também junto com eles e você começa a querer pistas do que tá acontecendo, do que realmente tá acontecendo no livro, porque realmente você se questiona se você tá ficando louco junto com eles e se eles estão alucinando, se isso é realmente culpa só do Jack, o que o Jack tem, que influência que ele tem nessas questões, e esses monstros, será que são monstros mesmo? Acho que aqui vai a parte de spoiler. A gente começa a ver que os monstros, na verdade, eles são meio que os demônios interiores do Jack e os demônios interiores das pessoas ao redor dele, que começam a ser afetadas por isso. Então, assim, é um livro bem intenso, eu gostei bastante da leitura. Foi uma leitura que eu fiz, assim, eu fazia ela só durante o dia, e mesmo assim eu ficava meio abalada em alguns momentos, com algumas coisas que tem aqui, mas é uma leitura que ela flui depois, como eu falei, depois que você se acostuma com o jeito do autor, ela flui bem. É um livro que eu gostei bastante, eu gostei da história. E também eu dei 4 estrelas por conta do final. Eu queria mais do final, porque o final, eu não vou contar qual é o final, é claro, mas o final ele fica uma coisa ali que você fala assim, caraca, e agora? E aí depois você começa a digerir todo o livro e você fica pensando, meu Deus, tinha detalhes no livro que me indicavam isso e eu achei que era uma coisa e na verdade era outra completamente diferente. E o final eu não vou dizer que é um final decepcionante, mas é um final que deixa você querendo saber mais. Porque você fica assim, cara, e agora? O que vai acontecer? Porque o autor ele foi criando tudo aquilo e teve o ápice e aí você se sente sem chão porque foi uma coisa que você não imaginava que teria acontecido. Ao longo do livro, como eu falei, vários indícios. Depois que você termina de ler, que você começa a digerir a história, você vê vários indícios disso, só que antes você achava que era uma coisa e depois é outra. E como funciona a cabeça do Jack é uma coisa muito diferente que te deixa realmente impressionado. Então eu gostei muito da escrita do autor, eu gostei do livro. Ele não, como eu falei, ele não é tão assustador no sentido de jumpscares, de sangue, nada tipo matança, nada assim. É mais a coisa psicológica mesmo, que você fica numa tensão junto ali com os personagens e você vai criando aquelas coisas na cabeça. Então, assim, ele é um livro muito bom. Né? Eu gostei muito, eu gosto desse tipo de livro, embora eu fique um pouco amedrontada, mas eu gosto desse tipo de livro. Então foi um livro que eu gostei muito de fazer a leitura. Queria ter feito essa leitura antes, porque eu gostei bastante. Então, esse livro é um tipo de livro que você termina ele e aí você continua digerindo sobre a história. Eu fiquei digerindo a história depois que eu terminei. Eu ainda tô digerindo, provavelmente depois dessa resenha eu vou dar uma olhada nas anotações que eu fiz, né, nas marcações que eu fiz aqui, porque o final, ele realmente, ele não é decepcionante o final, eu gostei do final, mas ele te deixa questionando, e agora? Como que vão lidar com toda a situação, o que vai acontecer, e como que tudo isso chegou nesse ponto e ninguém percebeu. Então, assim, é um livro que você vai ficar refletindo depois de um tempo ainda, você fica digerindo ele. Então, assim, é uma boa leitura. Cuidado
como eu falei, por toda essa questão psicológica que você fica realmente bem envolvido, então cuidado, dependendo do seu estado emocional, às vezes é bom você nem ler esse livro por enquanto, mas assim, é um livro muito bom, eu gostei da escrita do autor, a edição tá bonita e tudo, assim, é bem interessante. Eu vi que vai lançar um filme. Se eu não tô muito enganada, esse filme vai sair em 2022. Se não for, eu vou colocar aqui o ano que vai sair. E quem vai dirigir o filme é o James Wan, que é o mesmo diretor de Invocação do Mal, da série Invocação do Mal. Então ele tem certa experiência com livros, filmes de terror e histórias de terror. Então eu acho que eu vou gostar da adaptação. Eu fico imaginando como eles vão adaptar, porque eu acho que daria um bom filme. Dá pra adaptar coisas bem interessantes aqui desse filme, eu acho que vai ficar um filme bem interessante. Então, é um livro que eu recomendo, eu gostei da leitura. Apesar de, como eu falei, o começo é um pouco confuso, esse final você fica digerindo ele, você fica se questionando ainda depois de um tempo, mas é um livro que eu gostei bastante e eu recomendo bastante esse livro. Bom, gente, a resenha foi essa. Se vocês já leram esse livro, deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam e me deem indicações também de outros livros que vocês acham interessante pra eu ler. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, de deixar seu like, isso é muito importante pra mim. E ativa o sininho pra receber notificação quando sair vídeo novo. Me siga também nas redes sociais, por lá eu converso sobre as coisas que eu tô lendo, que eu tô assistindo, aviso se o vídeo vai atrasar, posto, faço atualizações e tudo mais. No Instagram, 2 vezes por semana também eu tenho lançado outros conteúdos, fora os vídeos aqui, então se você quiser conferir também é bem legal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!